Meus irmãos, graça e paz. Tomem um assento. Deus seja louvado. De fato, Deus é fiel, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Deus conosco, Deus presente. Deus que cuida poderosamente das nossas vidas e famílias. Graças a Deus. É do conhecimento da igreja que neste mês de maio, mês que dedicamos, não que não dediquemos outros meses, mas todos os meses do ano, mas de maneira muito específica, esse mês de maio, nós estamos ministrando para as famílias, não apenas aos domingos à noite, os cultos da noite, mas também às quartas. Estamos aí com uma série de ministrações às quartas-feiras. E no primeiro domingo à noite, nós ministramos ali naquele livro de Neemias, capítulo 4, e falamos um pouco sobre o processo de reconstrução dos muros, mas sobretudo, quando Neemias convoca as famílias, deviam pelejar, usando ali um termo bélico de guerra, devemos lutar para guardar e para proteger as nossas famílias. Domingo passado, ministramos no livro de Esther, capítulo 4, e mostramos ali como Deus soberanamente, livremente, poderosamente usou a Esther como instrumento em suas mãos. Mordecai também, o seu primo e pai adotivo, e nós ministramos e Deus falou ao nosso coração através da experiência de Esther, especificamente naquele capítulo 4, tratando sobre famílias. Nesta noite, irmãos, nós iremos olhar para o texto de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu quero te convidar a que você possa ir comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu estarei lendo especificamente, irmãos, os versículos 10, 11 e 12. Como dizíamos, mais uma vez, iremos ministrar para as famílias aqui presentes. Que Deus fale conosco, que Deus nos abençoe. E note bem o que nos diz a palavra. Nos diz assim o texto: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Vamos ler juntos, toda a igreja? E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Que Deus aplique a leitura deste texto às nossas vidas e famílias, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta palavra, por esta experiência na casa de Obed-edom, a presença do Senhor. Que de fato, ó Deus, nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Nós estamos investindo nas famílias, Pai. Sabemos, reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas finitudes, e o quanto que nós carecemos e necessitamos da tua graça, Senhor, do teu favor, da tua intervenção, do teu poder. Para isto, recorremos à Escritura, à palavra, que a única regra de fé e de prática, que ela de fato nesta noite possa moldar os nossos corações e tratar as nossas famílias, ó Pai. Usa este texto para a edificação do teu povo, Senhor, e usa-me como instrumento em tuas mãos. Assim oro, assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido, continua com a sua Bíblia aberta, esse texto é muito interessante. Vocês estão percebendo que Deus está me levando a textos que habitualmente as pessoas não usam para tratar em celebrações e ministrações para as famílias. E Deus tem me levado a textos que habitualmente nós não usamos para ministrar a igreja. E mais uma vez me deparo com um texto que não é muito comum, não é muito conhecido. Mas nós conhecemos aqui o pano de fundo. Eu quero trazer à baila, à mente de vocês, apenas um pouco do contexto em que o texto está inserido, que nos mostra de fato a presença do Senhor Deus. Note bem, querido, é interessante como Davi
ele está aqui no processo de consolidar o seu reinado. E é impressionante, desde o capítulo 5, se você volta um capítulo, você percebe que Davi, ele é ungido rei. Davi, ele é rei, ele recebe esta bênção de reinar. E é impressionante, queridos, como Davi, e o capítulo 5 começa a ser construído dentro dessa perspectiva das vitórias de Davi, desde os primórdios do seu reinado. Davi, ele vence os inimigos, Davi recebe a ajuda de seus aliados. Percebam, ele é ungido rei, capítulo 5 abre a sessão falando sobre isso. Davi conquista Sião, Davi é reconhecido por Irão, capítulo 5 ainda. Davi, ele derrota os filisteus, e nesse contexto, queridos, nós percebemos que Deus estava prosperando o reinado de Davi. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos, é que é nesse contexto de prosperidade do seu reino, de vitórias. E é impressionante como nesse contexto as tribos de Israel, elas fazem aliança com ele, e a nação começa a prosperar a olhos vistos, e mesmo ladeado pela prosperidade, pela legitimação do seu reinado, pela prosperidade do seu reinado, Davi não esquece de algo extremamente importante. Davi toma a decisão de carregar a arca da aliança até Jerusalém. O texto que lemos está inserido nesse processo em que Davi resolve e toma a decisão de trazer a arca da aliança. Nós sabemos, à luz do contexto bíblico, irmãos, que a arca da aliança simbolizava a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Percebam, aqui para a gente, de pronto, uma ideia muito clara, posta diante dos nossos olhos. É que nós precisamos entender que mesmo ladeados por vitórias, pelas conquistas, nós não podemos esquecer daquilo que é basilar, primordial para qualquer família. É que Deus precisa confirmar, chancelar, legitimar, abençoar a nossa caminhada. Deus precisa ser, de fato, o centro de todas as coisas, em nome de Jesus. Ele tem que guiar o povo. E Davi tinha consciência disso. Davi resolve, entendendo claramente a importância, este simbolismo poderoso da presença manifesta de Deus no meio do povo. Davi decide trazer a arca até Jerusalém. De pronto, irmãos, quando estudamos, a ideia aqui não é expor o capítulo 6, mas quando nós estudamos o processo em que Davi se propõe aqui a carregar a arca da aliança até Jerusalém, nós aprendemos algumas coisas. Se fôssemos ministrar aqui no capítulo 6 e tratar a respeito da presença da arca, algumas verdades estariam presentes aqui. Nós aprendemos de forma profunda acerca de culto, santidade, reverência e comunhão com Deus. A arca trazia essa realidade. Ela precisava ser reverenciada com temor e tremor. E esse processo de trazer a arca até Jerusalém trouxe alguns ensinamentos, irmãos. E nós percebemos isso aqui. A arca era muito mais do que uma caixa de madeira revestida de ouro, abrigando em seu seio hospitaleiro as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. A arca, como dizíamos, era o símbolo da presença de Deus. Olha aqui para mim, querido. Deus está presente em todos os lugares. Louvado seja Deus. Davi tinha consciência disso. Davi sabia que as suas vitórias distantes da presença de Deus, elas, por certo, cairiam no esquecimento. Porque a glória de Deus, porque o louvor deve ser dado a Deus, porque o reconhecimento, o que é dar das nossas vidas, nós devemos a Deus, se prostrar, o adorar. E é interessante, irmãos, a presença da arca manifestava a glória de Deus, o poder de Deus. E a arca, irmãos, era um objeto por si só, por entender que ali estava ali a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, era um objeto sagrado, porque apontava para Cristo, Deus presente, o Deus Emanuel, tipificava a presença do Senhor Deus, apontava para o Cristo Emanuel, o Deus presente conosco. Davi tinha consciência disso, irmãos, e aqui nós começamos a construir, desde o início do capítulo 6, este transporte da arca até Jerusalém. Algumas realidades acontecem aqui. Primeiro,
o quantitativo. Davi escala 30 mil homens para essa expedição. Olhem comigo, versículo 1 do capítulo 6. Está escrito: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil homens para carregar reverentemente a arca até Jerusalém. Percebe? Há um contingente envolvido aqui nesse processo de carregar a arca até Jerusalém. A arca é trazida sob louvor, gritos de louvor, adoração, cânticos de júbilo. Davi pessoalmente lidera esta multidão fazendo isso. Olhem comigo, versículo 5, por gentileza. Diz a palavra: Davi, note bem, e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. A outra ideia aqui muito posta e clara diante dos nossos olhos é que nós precisamos celebrar a presença de Deus. No coração do homem o reconhecimento que Deus tem que ser honrado, glorificado, adorado, não de maneira petrificada, mas com liberdade, com alegria, com ordem e decência, lógico, irmãos, mas com alegria no coração. Deus tem que ser celebrado, a presença de Deus tem que ser celebrada em todos os momentos, em nome do Senhor. É impressionante como eles carregam esta arca, adorando, celebrando, usando instrumentos. Eu não sei se chama a sua atenção, mas o verso 5 abre dizendo: Davi e toda a casa de Israel. Há uma outra ideia aqui muito clara para todos nós, é que a adoração a Deus é algo extremamente privado e particular, pessoal. Tem que começar no meu coração. Ou seja, é muito mais do que o ajuntamento das famílias no templo e um culto público, mas eu preciso entender que a presença de Deus tem que gerar no meu coração adoração ao Senhor, a partir da minha vida. O texto faz questão de pontuar que Davi e a casa de Israel celebravam e adoravam ao Senhor. Davi pessoalmente celebrava, Davi pessoalmente louvava ao Senhor. E é interessante, irmãos, que o rei Davi não se esquece de Deus no tempo de prosperidade. Ele adora, ele celebra, ele rende graças pelas conquistas e pelas vitórias. Há aqui um anelo, um anseio de Davi por Deus. O povo buscava a Deus, o reino de Deus como prioridade. É interessante que a sua devoção, o seu reconhecimento é aqui mostrado de maneira muito clara, no verso 5, pelo entusiasmo, pela alegria, pela celebração. Há um transporte aqui que foi estabelecido, e é interessante que esta arca estava sendo conduzida, mas há um fato que acontece nesse processo em que eles estão carregando a arca até Jerusalém. Enquanto eles estavam transportando esta arca, um acidente acontece. Você olha comigo, versículo 6 e versículo 7, nos diz a palavra: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali Uzar, junto à arca de Deus. Me chama aqui, queridos, a atenção. A intenção de Uzar foi legítima, e alguém pode dizer: como é que Deus mata Uzar? E o coloca e elenca Uzar como alguém irreverente diante da arca. Porque nós sabemos que, biblicamente falando, a arca já havia uma lei que determinava como a arca deveria ser carregada, irmãos. Não usando outros objetos, outros meios de transporte. Deus havia determinado, e todas as vezes que nós fugimos daquilo que está prescrito, pré-ordenado, pré-determinado por Deus, fazendo paralelo à Escritura, todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, por certo, nós iremos pagar um preço altíssimo. Todas as vezes que as famílias se afastam da ordem de Deus, essas famílias pagam um preço altíssimo. Como foi? Alguém pode perguntar: como foi, pastor, que Deus havia ordenado? Ele disse: a arca deve ser carregada pelos homens, com uma vara aqui, não usando outro transporte. O próprio ser humano devia carregar a arca nos ombros. E eu penso, irmãos, que esses homens tentam facilitar o transporte da arca. Eles pagam um preço altíssimo, a própria vida. Aqui, tipificado aqui, a irreverência dentro da ordem de Deus, do dito de Deus, da vontade de Deus. E Deus de pronto age. E Deus
prontamente manifesta a sua ira, que é santa, que é perfeita. E manifesta-se aqui de tal forma que Davi, o rei Davi, desgostou-se e ficou extremamente triste com a ação de Deus. Olhem comigo, versículos 7, 8 e 9, e aí nós entraremos no texto hoje à noite. Olhem comigo, versos 8 e 9. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Esse é o pano de fundo, irmãos. Essa é a realidade. Aqui nós encontramos agora Davi extremamente triste. Aqui uma lição para as futuras gerações, claramente. Ou seja, as coisas de Deus precisam ser tratadas com reverência e com muito temor. As coisas de Deus precisam ser tratadas com reverência. Eu queria fazer rapidamente um link, uma ponte para todos nós aqui nesta noite. Quando nós nos reunimos em culto a Deus, nós não estamos aqui passando um período, uma jornada cronológica, mas nós estamos aqui na presença daquele que merece toda a honra e toda a glória, com temor e tremor. Nós estamos diante de Deus. Aqui não é um ajuntamento social, irmãos. Aqui não é um ajuntamento para que as minhas emoções feridas possam ser lançadas apenas. Eu creio que Deus é poderoso, Ele pode fazer isso hoje à noite. Deus pode restaurar um coração ferido nesse lugar, em nome do Senhor. Mas nós nos reunimos em reverência, em temor e em adoração a Deus. Deus tem que ser honrado, irmãos, com temor, com tremor. As futuras gerações, elas aprendem aqui. E Uzá serve como exemplo aqui negativo de que as coisas de Deus precisam ser tratadas com reverência. Há uma lei posta, há uma lei determinada. Nós não podemos banalizar a presença de Deus. Em outras palavras, Uzá banalizou a presença de Deus. Eu não posso me apresentar em culto enquanto família bendita do Senhor Deus de qualquer jeito. Eu preciso ter a consciência. Deus está aqui nesse lugar. Deus tem que ser reverenciado. Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade. João 4 nos diz: Ele está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Que Deus possa encontrar essas famílias aqui nesse lugar e nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos diante de Deus nesse lugar, e ninguém deve se aproximar diante de Deus, ou aproximar-se de Deus de forma irrefletida e de forma irreverente. A intenção foi boa de Uzá, mas não foi assim que Deus tinha determinado. Entenda uma coisa, querido, nem sempre as boas intenções honram a Deus. Sabiam disso? Nem sempre as boas intenções honram a Deus. Nós precisamos saber como Deus quer ser adorado. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Como Ele quer ser adorado. Ele já tinha dado a lei, a ordem. É justamente nesse contexto que nós encontramos aqui a experiência dessa família. Nós estamos ministrando para as famílias aqui neste lugar. Nesse contexto, este turbulento contexto, em que Uzá é fulminado, em que o rei está triste, nós encontramos a misericórdia de Deus sobre uma família. A mesma misericórdia que é derramado sobre as nossas famílias todos os dias. Aleluia. Em um contexto turbulento como esse, irmãos, nós encontramos uma família sendo agraciada pela presença de Deus. Eu creio, irmãos, que todas as vezes que Deus se manifesta a uma família, coisas extraordinárias e poderosas acontecem. Louvado seja Deus. Toda vez. E aqui nós encontramos um texto que nos ensina isso. Aqui uma família que foi abençoada pelo Senhor. O texto nos ensina claramente, irmãos, que lares marcados pela presença de Deus experimentam transformações, mudanças significativas, direção, bênçãos espirituais. E aqui nós encontramos esta família de Obed-Edom. Para pensar, irmãos. Você já foi para um seminário teológico em que as pessoas falaram sobre Obed-Edom? Eu nunca fui. Hoje vamos falar sobre Obed-Edom, essa família que foi marcada pela presença de Deus. Eu não, irmãos. Eu já fui de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Noé e tantos outros personagens da Bíblia. Mas vocês sabem que Obed-Edom essa família foi
poderosamente abençoada por Deus. Vejam e percebam, uma família que não está elencada na galeria da fé, mas quando Deus quer agir no meio de uma família, independentemente do sobrenome desta família, Deus age livre, poderosamente e soberanamente. Deus seja louvado para sempre, aleluia. Aqui está o fato que me chama a atenção. Eu quero destacar aqui para vocês 3 verdades, olhando para esses 3 versículos. A primeira delas é que famílias abençoadas recebem a presença do Senhor em seu lar. Famílias abençoadas recebem a presença do Senhor em seu lar. Olha o que diz a palavra, verso 10. Acompanhe comigo, por gentileza, querido. Nos diz a palavra: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Para a cidade de Davi. Davi estava triste, irmãos. Estava extremamente angustiado. Como é que Deus fulmina usar? Como é que eu vou carregar essa arca? Eu percebi claramente que Deus é um Deus que manifesta a sua ira. Ele não queria mais tomar a arca, ele não queria mais carregar esta arca. Ele tomou uma decisão. Não tenho dúvidas, dirigido pelo poder de Deus, aleluia. E Davi resolve levar a arca à casa de Obed-Edom, o geteu. Alguém pode perguntar, mas o que é geteu aqui, pastor? É para identificar geograficamente a sua origem, a sua cidade, de Gat-Rindom, que era uma cidade levítica. E o Obed-Edom é dessa linhagem, e ele era identificado pela sua geografia aqui, o geteu, de Gat-Rindom, uma cidade levítica. E nos diz a palavra aqui que a arca do Senhor Deus chega na casa de Obed-Edom. Sabe o que me chama a atenção, queridos? É que não há nenhum texto que me diz que Obed-Edom se preparou, no sentido que, olha, eu quero muito receber essa arca, ou que ele pediu para receber essa arca em sua casa. Essa foi uma decisão do rei. Eu quero que você entenda o seguinte, nesta noite, em nome do Senhor Deus, aqui nós entendemos que Obed-Edom não tinha nenhum mérito para receber esta arca. Ele não estava ali elencado entre os que tinham prioridade acerca dessa arca. Mas o que fica claro no meu coração é quando Deus quer visitar uma família, quando Deus quer salvar uma família, quando Deus quer abençoar uma família, quando Deus quer restaurar uma família, quando Deus quer impactar uma família, Ele faz livre soberanamente, porque Ele é Deus, aleluia. E o que nos diz a palavra é que Obed-Edom, mesmo sabendo o que tinha acontecido com Uzá, diz: traz para minha casa a arca, eu quero receber a arca. Deixa-me dizer uma coisa, querida, a melhor coisa do mundo é receber o Senhor em nossa casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A coisa mais prazerosa do mundo é ter a presença de Deus, irmãos. Mesmo que isso recobre do meu coração uma vida íntima com Ele, um compromisso com o Senhor. E é interessante que o texto nos diz que não houve nenhum preparo especial descrito no texto. Simplesmente a presença de Deus é colocada no meio da casa de Obed-Edom. Ele recebe Deus ali. Ele recebe a presença, a glória de Deus em sua casa. Isso me chama a atenção, irmãos. Isso me leva a pensar, a entender que o foco aqui desse verso 10, não está na casa de Obed-Edom, mas na arca, que era símbolo da presença pactual de Deus no meio do seu povo. A glória é da arca, o louvor é para a arca, a presença de Deus. Em outras palavras, quando nós recebemos a presença de Deus em nossas casas, em nossas famílias, a glória não repousa sobre a minha chancela, sobre a minha família, sobre o meu sobrenome, nada disso. A glória do Senhor, o louvor é de Deus. As pessoas começam a olhar e observar a presença de Deus no seio da minha casa e vão dizer: bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. A glória do Senhor, irmãos. E o texto nos diz que Obed-Edom recebe a arca em sua casa. Lembrem-se, Davi toma essa arca com temor, porque Uzá tinha acabado de morrer, irmãos, e Davi não quer levar esta arca para Jerusalém naquele momento. O que é que Obed-Edom faz? Eu abro as portas da minha casa. Olha o que Deus quer dizer para você nesta noite. Abra as portas da sua casa para o Senhor. Seja sempre receptivo à presença de Deus. Porque quando Deus está, tudo aquilo que não é de Deus bate em retirada. Louvado seja Deus. Convida o Senhor, abra as portas. Interessante, irmãos, estou falando de pessoas que estavam já alinhadas ao pacto de Deus. Era um povo de Deus aqui. Obed-Edom da linhagem levítica aqui.
Era alguém que cuidava do templo. Era alguém que tinha os cuidados com as coisas sagradas. Mas aqui também, de pronto, eu penso em algumas coisas. Tem muitas pessoas que cuidam das coisas sagradas, mas não estão sempre convidando Cristo para ser o centro de suas famílias. Eu preciso abrir as portas, eu preciso abrir o meu coração. E a atitude de Obed-Edom em abrir a sua casa ensina-nos que a presença de Deus não deve ser evitada em nossa família. É muito mais do que se reunir liturgicamente aos domingos, é convidar Cristo para segunda, para terça-feira, para quarta-feira, é convidá-lo através de um culto doméstico, é convidá-lo ao romper do dia em oração. Deus, conduze-nos, seja feita a tua vontade sempre em nossas famílias, vem sobre nós, as portas sempre estarão abertas para o Senhor Deus, se convidarmos o Senhor Deus para que a vontade dele seja feita através das nossas famílias, em nome do Senhor. Obed-Edom simplesmente abre as portas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, uma família saudável espiritualmente, ela abre espaços para Deus. A primeira verdade que Deus nos ensina nesse texto é que famílias abençoadas precisam sempre receber a presença do Senhor em seu lar. Famílias estruturadas, abençoadas, dominadas pelo Senhor Deus, saudáveis espiritualmente, elas promovem espaços para Deus. O lar cristão precisa ser, de fato, irmãos, um lugar que convida sempre Cristo para conduzir este lar. Sempre. É muito mais, repito, do que o ajuntamento aos domingos. Mas o lar cristão deve ser um ambiente de comunhão com o Senhor, sobretudo. Porque quando nós estamos em comunhão com o Senhor, com a presença do Senhor, o texto não entra em detalhes, mas eu fico a pensar que a arca foi colocada num centro da casa. Quando Cristo é o centro da família, irmãos, coisas poderosas e extraordinárias acontecem. Louvado seja Deus. Alguém pode perguntar em seu lugar hoje à noite: pastor, como eu poderia abrir? Eu sou um crente, mas como eu poderia abrir a porta da minha casa para Cristo durante a semana? Eu tenho sido muito prático aqui com os irmãos nas ministrações, muito prático. Sabe como eu posso abrir a porta da minha casa todos os dias, além do domingo, para a minha família? Eu preciso promover e separar tempo para o culto doméstico no meu lar. Eu preciso desenvolver oração no meio da minha família. Eu preciso fazer com que as escrituras sejam o centro da minha família. Eu preciso abrir a escritura durante a semana. Eu preciso reunir os meus, eu preciso receber a presença de Deus com reverência e com alegria. Eu preciso ministrar constantemente. O presbítero Aguinaldo dizia quarta-feira na ministração sobre culto doméstico aqui: irmãos, é fato, vocês passam por isso, porque ele passou por isso, eu também já passei por isso. É impressionante, quando você resolve fazer o culto doméstico na sua casa, muitas coisas acontecem. Dá vontade de ir no banheiro, o menino, quando é pequeno, já sente sede, o menino passa o dia todo tomando água. Na hora de fazer o culto, estou com sede. É um comichão, gente, o que é isso aí? Já cresceram, mas coisas menores assim. Está todo mundo assim: vamos fazer um culto doméstico. Aí diz: eu posso ir no banheiro? Irmão, você está o tempo todinho, vai no banheiro. Fariseu. Posso tomar água? Vai lá, meu irmão. Venha logo. Você lê um texto, vai explicar o texto. Parece que não está olhando para o teto assim na sua casa, assim, ó. Acontece com vocês também, irmãos? Quando eles menores aconteciam isso lá em casa. Hoje não, nós acompanham e já até ministram também, já pregam lá também. Mas percebam, queridos, como eu posso abrir as portas da minha casa para Cristo? Obed-Edom abriu as portas, mesmo sabendo que a presença de Deus tem que ser temida com reverência. Vocês entendem isso? Nós queremos as bênçãos de Deus, nós precisamos convidar a presença de Deus todos os dias na nossa casa, em nome de Jesus. A primeira verdade que esse texto ensina está posta no verso 10, é que famílias abençoadas recebem a presença de Deus. Há pessoas que investem tanto tempo com filmes, nada contra, tranquilo, nenhum problema, com tantas outras programações, que reúnem os filhos, viajam, nenhum problema, bênção, descansam, mas que sentem uma dificuldade enorme de abrir as portas para as conversas espirituais. Obed-Edom diz assim: vem, Senhor. Mas ele acabou de fulminar Uzá. Vem, Senhor.
Porque a melhor coisa do mundo é ter a presença de Deus no centro da família. Aleluia. Convida Cristo. Convida o Senhor. Abra as portas da sua casa. Isso vai custar de todos nós reverência, temor, dedicação, piedade, busca, leitura, oração, compromisso, devoção, reunir, agregar, mortificar aquilo que não agrada a Deus, purificar as nossas vidas nesse processo que chamamos de santificação. O meu coração carnal, inclinado ao mal, será mortificado, porque quando Deus se faz presente no meio da família, coisas poderosas acontecem, aleluia. E o texto nos prova isso, porque uma segunda verdade que nós encontramos na parte A do versículo 11, é que famílias abençoadas permanecem debaixo da presença do Senhor. Olhem comigo. Primeiro abrem as portas para a presença de Deus. E famílias abençoadas, elas permanecem na presença do Senhor Deus. Olhem comigo a parte A do versículo 11. Diz assim a palavra: ficou, a ideia de continuidade, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Eu não sei vocês, nada está por acaso aqui, queridos. Veja, eles estão em transporte da arca para Jerusalém, Uzá morre, Davi fica triste, eles tomam uma decisão: leva essa arca para a casa de Obed-Edom. Eu penso, irmãos, que seria um tempo na cabeça das pessoas, um tempinho só para Davi assentar a poeira, repensar a estratégia de carregar essa arca e dar continuidade à viagem. Nada foi por acaso. Diz a palavra, está o registro aqui. 3 meses a arca se fez presente na casa de Obed-Edom. De pronto, ao estudar esse texto, eu pensei: irmãos, a arca não apenas entrou nessa casa, mas sabe o que esse texto me ensina? A parte A do versículo 11 é que a arca permaneceu nesta casa. Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda hoje à noite. E quando nós abrimos as portas para o Senhor Deus, isso não é uma experiência sazonal e pontual. Será apenas uma experiência. O que acontece aqui aos domingos, sabe? Alguém entra aqui em família e se reúne e canta e adora e recebe a palavra. Para algumas famílias isso é uma experiência única, sazonal, pontual, durante os 7 dias da semana, um dia da semana. Alguém já disse no passado: se não há vida no culto, se não há culto na vida, não há vida no culto. Há pessoas que se apresentam como família, a palavra, a lei, apenas aos domingos. Mas diz a palavra que a arca permaneceu. Não é apenas abrir a casa, é permanecer na presença, é ter compromisso, é entender que quando Deus vem com a sua bênção, isto não é um contato, irmãos, superficial, mas é uma experiência de convivência contínua na presença de Deus, e coisas poderosas e grandiosas haverão de acontecer nas nossas famílias, aleluia. O texto diz que a arca ficou 3 meses. E em 3 meses, irmãos, a casa de Obed-Edom passa de um lugar comum para um lugar visivelmente abençoado por Deus. Olha aqui para mim, querido, o que é que você quer da sua casa? O que é que eu quero da minha casa? Eu quero um ambiente visivelmente abençoado por Deus, aleluia. 3 meses da presença de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, as coisas que aconteceram. E eu fico a pensar, irmãos, que o texto aqui não detalha os métodos, mas enfatiza aqui os resultados. Como é que Obed-Edom se comportou? Como era a dinâmica da família de Obed-Edom? Porque Deus estava ali. Alguém pode pensar, porque eu gosto de ler a palavra imaginando os detalhes. Vocês sabem disso. Como é que eles se portavam? Estava ali a presença de Deus. Uzá morreu. Imagina a reverência de Obed-Edom com a sua família, seus filhos. Como é que eu vou passar na sala aqui, com a arca no meio da sala? Que Deus está aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você acorda todos os dias na sua casa, Deus está lá também, louvado seja Deus. Deus está lá. Eis que estarei convosco todos os dias. Se a sua casa foi marcada com o sangue do Cordeiro, os umbrais da tua casa têm o sangue do Cordeiro, Deus está lá todos os dias. Eu fico imaginando a reverência de Obed-Edom. Menino, Deus está aqui, cuidado. Eu acho que o culto doméstico na casa de Obed-Edom, ninguém ia no banheiro não, irmãos. Deus está aqui. Eu fico imaginando a reverência, a presença. E é interessante que a Bíblia enfatiza aqui os resultados. Esse texto nos conduz ao princípio da presença pactual de Deus. Deus está no nosso lar, irmãos.
Eu não posso furtar do meu coração esta realidade. É Deus que está ali pactualmente no meu lar, abençoando, santificando, ordenando, direcionando, guiando as nossas vidas enquanto família. Deus está no seio da minha família. Aleluia! Ele precisa permanecer, querido. Tem muita gente que não tem permanecido. Tem muita gente que tem se afastado da presença de Deus. Algumas verdades espirituais são aqui apresentadas e percebidas com a expressão: passou 3 meses na casa de Obed-Edom. Entre as verdades espirituais, eu posso destacar que não basta ter momentos ocasionais com Deus, irmãos. Momentos ocasionais com Deus. A presença de Deus tem que ser constante. Famílias espirituais, espiritualmente fortes, cultivam a presença de Deus. Deus está aqui. Alguém tem que lembrar em casa isso. Eu penso que Obed-Edom dizia a todo mundo: olha, Deus está aqui, cuidado, gente. Cuidado aí que você vai falar, Deus está aqui. Às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Não é verdade, irmãos? Algumas pessoas vêm para a igreja já depois de uma briga. O negócio já está sério. Um tumulto. Aquela história que a família vem dentro do carro, ouvido, uma briga dentro, uma gritaria. Quando chega no estacionamento da igreja, chega o irmão, o diácono, abaixo do vidro: graça e paz, abençoado. Quantas pessoas que sentem o desejo daquela senhora que disse assim, procurou um pastor, disse assim: pastor, eu estou me mudando para a igreja. E eu estou mudando. Eu quero que o senhor separe uma sala aqui no templo, porque eu quero o meu marido da igreja. Porque o meu marido da igreja é diferente do marido de casa. Eu quero a minha esposa como ela é na igreja, porque a minha esposa de casa é diferente. Eu quero os meus filhos da igreja, pastor. Então separe um lugarzinho, eu boto tudo certinho, eu organizo tudo. Quantas pessoas que não têm a consciência da presença de Deus no lar? Obed-Edom tinha consciência disso. Ele abre as portas, mas há uma constância. Eu quero aplicar para a gente aqui nesse segundo ponto. Entenda o que Deus quer dizer a mim e a você nesta noite. Nós precisamos perseverar espiritualmente dentro dos nossos lares. Nós precisamos construir diariamente um princípio de fé em nossas famílias. Pais como sacerdotes espirituais dos seus filhos, da sua casa. Um lar onde Cristo é honrado, onde o Senhor Deus continuamente é honrado. Deus está lá, meu irmão, Deus está na minha casa, Deus está na sua casa. Renda graças a Deus por isso, aleluia. Nós nem merecemos. O que é que Obed-Edom fez para receber a arca? Nada. O que é que você fez para receber a arca? Nada. O que é que eu tenho de bom para ter Deus na minha casa? Nada. Mas Ele, voluntariamente, porque a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antes da fundação do mundo, Ele resolveu habitar e visitar e habitar em nossas famílias, aleluia. Essa é a segunda verdade, é que famílias abençoadas permanecem debaixo da presença do Senhor. Mas vamos fechar a ministração desta noite. Por fim, quero lhes dizer que famílias abençoadas testemunham os frutos da presença do Senhor. Famílias abençoadas testemunham os frutos, a manifestação da glória de Deus através do testemunho. Deus age poderosamente. Vejam comigo parte B do versículo 11 e o versículo 12. Nos diz a palavra, acompanhem comigo. E o Senhor, vamos ler juntos, finalzinho do verso 11, toda a igreja. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi. Lembra de Davi medroso, angustiado, trêmulo, preocupado como iria carregar a arca até Jerusalém? Avisaram a Davi. Olha o que Deus nos ensina aqui. É que Deus usa uma família simples para ensinar ao rei. É assim que Deus faz, irmãos. Deus levanta uma família aqui não muito conhecida para ensinar ao rei Davi de muitas conquistas. E olha o que diz a palavra. Mandaram dizer a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto ele tem foi abençoado por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria. Deus restituiu a alegria do coração do rei. Ele fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, 3 meses depois, a Jerusalém, a cidade de Davi. Deus seja louvado para todos sempre. Amém. A presença de Deus gera frutos. Me chama a atenção algumas verdades aqui, e eu percebo, irmãos, que a bênção de Deus ela não é abstrata, ela é visível, perceptível.
Quando Deus age numa família, os vizinhos começam a perceber, Deus está agindo nesse lugar aqui, há uma ação poderosa de Deus, o testemunho aqui é visível, irmãos, Deus fazendo proezas, Deus alcançando Obed-Edom e toda a sua casa. O texto é tão específico e tão abençoado, que o final do versículo 11 nos diz que ele abençoa Obed-Edom e toda a sua casa. E aqui também eu entendo e aprendo claramente o que Deus quer nos ensinar com essa expressão, Obed e toda a sua casa, é que quando Deus abençoa uma família, Ele abençoa cada componente desta família. Há uma relação pessoal, individual, intransferível. Pai, você precisa ter experiência com Deus. Mãe, você precisa ter experiência com Deus. Filho, você precisa ter experiências com Deus. Deus haverá de usar um dos integrantes dessa família para realizar grandes coisas no meio da casa e da família. Aleluia! Diz a palavra que Deus abençoa Obed-Edom e toda a sua casa. Mas há outra coisa importantíssima sobre os frutos da presença de Deus. É que o texto destaca o impacto comunitário da presença de Deus. É quando Deus começa a agir no meio de uma família devotada, dedicada, quedada, prostrada a Deus. De forma comunitária, as pessoas percebem aqui. Dentro do ambiente familiar, Deus abençoa. E a comunidade é abençoada com famílias que são abençoadas com a presença de Deus. O texto diz que Davi foi informado. O reino foi informado. As pessoas foram informadas. Eu não sei vocês, mas pensem comigo. Na perspectiva da aliança, nós vemos aqui um princípio recorrente das Escrituras. Vou explicar isso para vocês. Deus age não apenas individualmente, mas também no contexto familiar e geracional. Eu estou aqui, irmãos, há quantos mil anos depois, falando do cuidado pactual de Deus sobre Obed-Edom, para lhe dizer que o mesmo Deus que abençoou poderosamente Obed-Edom e sua família é o mesmo Deus que tem sustentado poderosamente as nossas famílias. Aleluia! O mesmo pacto que estava com Obed-Edom é o pacto que está na tua casa. Deus é o Deus das nossas famílias. Aleluia! Diz a palavra que aqui uma ideia de contexto claro de aliança, de pacto. Há uma ideia geracional aqui, irmãos. A bênção não alcança não apenas Obed-Edom individualmente, mas toda a sua família. E a presença de Deus produz frutos visíveis. Isso me chama a atenção, irmãos. O rei Davi, que estava triste, preocupado, diz assim: Deus continua derramando misericórdia, Deus é bom. Eu estou aqui para dizer ao teu coração, apesar do que você tem passado em sua casa, convida o Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom. E a graça de Deus, ela é melhor do que a vida. Por isso que os nossos lábios louvam o teu nome, Senhor. Deus é bom. E diz a palavra aqui que a bênção torna-se visível e pública. O testemunho chega ao rei. Eu não sei se vocês estão entendendo o que o texto quer dizer para a gente aqui. E eu quero que você entenda o texto. Estou caminhando para o final dessa exposição. É que uma pessoa ali não muito conhecida é tão agraciada por Deus que a informação chega aos ouvidos do rei. É como se a maior autoridade do nosso país escolhesse uma casa não muito conhecida e coloca ali esse item tão importante para a gente. E Deus faz tantas coisas poderosas em 3 meses nessa casa, que o rei informado: olha, Deus está fazendo proezas ali a partir de uma família. Olha o que eu aprendo aqui, queridos. Quando nós nos devotamos a Deus, recorremos a Deus, Deus pode fazer grandes coisas a partir da nossa família. Louvado seja Deus. Alguém pode dizer: pastor, eu não sou tão conhecido, eu não tenho tantos seguidores no Instagram. Deus não está interessado nisso. Eu sou pessoa não muito conhecida, pastor. Como é que vai a partir da minha família? Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. O rei é informado, irmãos. O rei toma conhecimento. Há uma transformação aqui de caráter. Há uma transformação de caráter, de conduta. Davi agora se alegra. Davi diz: Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus é um Deus de misericórdia. Deus restaura o caráter, Deus restaura o relacionamento, Deus restaura as prioridades. A presença de Deus não apenas conforta, ela reorganiza a nossa vida. Olha, o trajeto que foi impedido aconteceu uma ruptura nesse trajeto com a morte de Uzá. Agora o projeto é retomado, queridos. O rei diz: vamos para Jerusalém.
Vamos carregar. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Olha o que Deus quer te ensinar aqui hoje à noite, querido. Entenda o que Deus quer te ensinar hoje à noite. Quem sabe projetos que já ficaram sobre a mesa, projetos espirituais com a tua família. Você já não mais se envolve com a igreja. Você não mais tem ânimo em se envolver com as coisas de Deus. Quem sabe você fala assim: pastor, um dia eu já fui bom nisso. Quem sabe hoje à noite é noite para Deus restaurar em tua casa o primeiro amor. Louvado seja Deus. Eu penso que o primeiro amor aqui, Davi, foi restaurado, irmãos. Vamos caminhar, vamos celebrar. Eu não sei se você entende isso, mas o rei se alegra. E o rei faz subir a arca até Jerusalém. Quando Deus age, irmãos, poderosamente, o testemunho se torna público e Deus reorganiza as agendas. Quem sabe hoje à noite é noite para você reorganizar a agenda da tua casa em nome do Senhor. De que forma, pastor? Vou te apresentar. É organizar o ambiente da tua família, restaurar relacionamentos familiares, é influenciar os filhos pela piedade, é ter uma conduta em um lar que possa impactar os que estão intramuros, mas também impactar os que estão além dos muros da nossa casa. Deus pode fazer isso. Deus pode usar você, querido, a mim, eu e você, como instrumentos dóceis em suas mãos. Louvado seja Deus. Eu quero concluir dizendo ao teu coração: mas quem somos nós? Quem somos nós? Eu tenho uma notícia para você: você não é nada, eu também não sou nada. Quem somos nós diante de Deus? Nada, nada. Não pesa sobre mim nenhuma chancela. E 2 Samuel 6, de 10 a 12, nos ensina que o diferencial, o maior diferencial de uma família, não está no seu sobrenome, Obed-Edom, não está na sua estrutura familiar, nada disso. Não está na sua condição social, os seus recursos, nada disso. Mas o diferencial desse texto é justamente a presença de Deus. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração: é a presença de Deus. A diferença é Deus conosco. A diferença é o que a arca apontava: o Deus Emanuel, Deus conosco. A diferença é a manifestação do Senhor. Obed-Edom não buscou a arca, ele a recebeu. Nós não buscamos a salvação, nós a recebemos. E ele está lá na nossa casa, louvado seja Deus. Ele entrou no nosso coração. Nós somos regenerados, justificados. E bendito seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Deus nos alcançou. E eu quero dizer ao teu coração nesta noite que as nossas famílias sejam marcadas não apenas pela tradição religiosa, mas sobretudo pela intimidade, pela realidade da presença viva de Deus em nosso lar. Todos os dias, aos domingos, bênção, mas às segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados, que de fato Cristo possa ser o centro das nossas famílias, para a glória e o louvor do seu próprio nome. Aleluia, amém, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite, irmãos. Famílias abençoadas são famílias que abrem as portas para a presença de Deus. Famílias abençoadas são famílias que permanecem na presença de Deus. E famílias abençoadas conseguem testemunhar os frutos da presença daquele que faz coisas maravilhosas no seio de uma família. Que Deus aplique essa palavra às nossas famílias em nome de Jesus. Que Deus possa ser o centro das nossas casas. Eu te convido a ficar em pé em nome do Senhor.